Olá pessoal, prontos para usar a lógica? Prontos para raciocinar e refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Então reflita junto comigo. Veja bem. Segundo o sistema religioso, a alma é distinta deste corpo. Mas neste caso, como que fica essa situação? Se a alma é distinta do corpo, então como ela estaria levando os pecados da carne? Sim, porque segundo o sistema religioso, o homem que levar uma vida de pecado aqui neste lugar será julgado por Cristo e será lançado no inferno a sua alma. E lá a sua alma irá sofrer por toda a eternidade, pagando os pecados da carne. Vê se isso tem lógica. Vê se isso não entra em contradição. Se foi a carne que pecou, como estaria a alma levando os pecados dela? Analise e reflita comigo o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Veja que não é atribuído a justiça de uma pessoa sobre a outra. E o pecado de uma pessoa também não cai sobre a outra. A justiça do justo permanece sobre ela, e a impiedade do ímpio cairá sobre ela. Sendo assim, quem praticou o pecado, ficará sobre ela o pecado. E quem praticou a justiça ficará sobre ela. Se é a carne que pecou, como poderia a alma levar os pecados da carne, sendo que a alma é distinta deste? Talvez você não esteja entendendo, mas analise e reflita junto comigo o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, aonde diz: E assim condenou o pecado na carne. Veja, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que todo aquele que pecasse morresse, pagando assim os seus pecados. Veja que quem paga os pecados da carne é o homem natural. Assim condenou o pecado na carne. Este homem é de carne e de sangue. Este homem, uma vez pecando, o seu pecado cairá sobre ele. A carne irá pagar os pecados do próprio homem carnal. Não um ser à parte, uma alma espiritual, conforme afirma o sistema religioso. Isso contradiz a lógica das Escrituras e a lógica de Cristo, a lógica espiritual. Não há conexão entre o espiritual e o natural. Analise comigo. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, aonde diz: Assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Veja que o primeiro Adão é alma vivente, ou seja, o homem natural é alma vivente. Aí você vai dizer, mas a alma é um espírito. É? Então veja o que consta no livro de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Se o homem, a alma vivente, fosse um ser espiritual, então o apóstolo João aqui se equivocou ao afirmar que o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. O primeiro homem nascido da carne é apenas carne. A alma vivente é carne viva. Esta carne viva, essa carne consciente, que eu consciente, essa é uma carne, é uma alma viva consciente. Este corpo morto é uma alma morta. Veja que se você quiser trazer algo de espiritual em você, você primeiro terá que nascer do espírito. Porque o primeiro homem é carne, o segundo é espírito, é espiritual. A alma não é espiritual, a alma é o natural. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Sim, primeiro é o terreno, é o homem terreno, esse homem natural, veja. Mas não é primeiro o espiritual. Se a alma fosse espiritual, pronto. Aonde que está a lógica? Se a alma fosse um ser espiritual, as escrituras estariam se contradizendo do princípio ao fim. Porque diz, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. A alma é isso aqui, carne e sangue, que é natural. A alma retorna ao pó da terra. Veja como isso contradiz tudo. Veja o que consta, deixa eu me ver aqui, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra.
o segundo homem é do céu. Veja que Paulo está dizendo que o primeiro homem foi formado do pó da terra. O primeiro homem é a alma vivente. A alma vivente é pó da terra. Consegue compreender esse assunto? O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é do céu. Se a alma fosse já do céu, sendo assim, o sistema religioso afirma que o homem pecador, a sua alma irá para o céu, em um reino do paraíso ou no reino do inferno, que também se encontra no plano espiritual. Desta forma, diz que o segundo homem é do céu. Só o segundo homem, o espiritual, pode entrar num plano espiritual. Se o primeiro é natural, como que a alma poderia entrar em um lugar espiritual? Veja que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, onde diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Veja como isso contraria toda a lógica. Se você afirmar que esta alma aqui, este corpo aqui, é distinto da alma, né? Se a alma é um ser à parte deste corpo, se a alma ela está presente no corpo, mas ela não é o corpo, então eu acredito que isto que eu vou relatar vai lhe chocar profundamente. Porque veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. O que é posto na sepultura? Não é um corpo? Eis aí a alma, um corpo. No livro de Jó, capítulo 33, versículo 28, diz: Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova. O que é jogado dentro de uma cova? Um espírito? Ou este corpo de carne e de sangue? Eis aí a alma. Veja o que consta no livro de Jó, capítulo 7, versículo 15. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Se a alma fosse um ser espiritual, ela não poderia ser estrangulada. O que pode ser estrangulado é este corpo, porque este corpo é a alma. Veja o que consta no livro de Jó, capítulo 11, versículo 20. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e sua esperança será o expirar da alma. O que é que expira? Não é este corpo quando morre? Veja que este corpo é a alma. Eu sinto muito lhe informar que se você acreditava que a alma era um ser à parte do corpo, você está enganado. Primeiro é o natural, depois o espiritual. O natural é a alma. A alma é este ser de carne e de sangue. É essa natureza humana, feita do pó da terra. Veja o que consta no livro de Números, capítulo 11, versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Se a alma não fosse esse corpo de carne e de sangue, sim, se não fosse o pó da terra, como que a alma poderia estar emagrecendo? Quem estava emagrecendo era o corpo das pessoas, porque não tinha alimento suficiente para nutrir a natureza humana. Veja, esse corpo é a alma viva, e este corpo morto é a alma morta. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 3, aonde o profeta diz: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Ora, por acaso, homens naturais seriam capazes de enxergar uma alma se estivéssemos falando de algo espiritual? Não, estávamos falando do corpo do profeta, estavam buscando matar o profeta, buscando matar a alma dele, buscando matar o corpo. Aí você pode dizer, mas olha, eu acho que não é bem isso. Eles não estavam tentando buscar matar o corpo do profeta, não era o corpo do profeta que era a alma, não. Então veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 20. Livra a minha alma da espada. Como que uma espada poderia matar algo espiritual? Uma espada mata este corpo natural, porque este corpo natural é a alma. Por isso que Davi pede, livra minha alma da espada, porque ele não queria morrer. A alma dele, ou seja, este corpo natural, não queria morrer. Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 49, versículo 12. O homem mesmo, que muito importante, não vive para sempre, é antes como os animais que perecem.
alma viva é carne e sangue. O cachorro não possui uma alma espiritual que vai para um plano espiritual. Só vai para um lugar espiritual quem nasceu do espírito. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Você nasceu da carne e do sangue, tendes a necessidade de nascer do espírito. Para a alma, ou seja, para isso que é natural poder entrar em um plano espiritual, primeiro tem que deixar de ser natural, vindo a nascer do espírito. Uma vez que eu nasço do espírito, então esta alma passou a ser um ser espiritual. Essa alma, que é este corpo, que é essa mente, que é esse raciocínio, intelecto, que acumula informações e sabedoria, sim. Se essa alma, se esse corpo natural, ele vier a nascer do espírito, ele deixará de ser natural e passará a ser um ser espiritual. Veja que a alma viva é um ser natural. Isto aqui é apenas carne e sangue. No dia que eu vier a nascer do espírito, essa alma deixou de ser carne e sangue e passou a ser de fato um ser espiritual. Então, neste caso, a minha alma, que agora é um espírito, agora ela pode entrar no reino dos céus, porque ela deixou de ser carne e sangue, porque agora essa alma se tornou um espírito. Veja que a alma ela pode ser difundida, ou ela é difundida e mal interpretada pelo sistema religioso. A alma ela passa a ser um ser espiritual, um ser à parte dessa natureza de carne e de sangue, quando ela nasce do espírito. Quando a alma, ou seja, quando este homem natural nasce do espírito, ele deixa de ser pó, ele deixa de ser essa carne e sangue. Então, ele passa a ser de fato um ser espiritual, um espírito. Mas se eu não vier a nascer do espírito, eu sou apenas essa alma viva, ou seja, apenas este corpo vivo por um certo período aqui nessa terra. Porque cumprindo-se os meus dias conforme está previsto, eu retornarei ao pó da terra. Sim, isto que é natural é a alma viva. O primeiro homem foi feito alma vivente, carne viva. O segundo homem foi feito espírito vivo. O primeiro é carne, é alma, que retorna ao pó da terra. O segundo é espírito, que volta para o céu. Acredito que isso é mais do que suficiente para fazer você refletir que a alma do ser humano não é um ser espiritual, e sim este corpo que possui o fôlego de vida. Enquanto eu possuo o fôlego de vida, eu sou uma alma viva. Quando eu não possuir mais o fôlego de vida, eu deixei de ser uma alma viva e passei a ser uma alma morta. Irei retornar ao meu lugar de origem, porque a alma ela veio do pó e a alma retorna ao pó. Já o homem que nasce do espírito, ele retorna ao seu lugar de origem, que é o reino dos céus. Veja que isso é mais do que suficiente para fazer você refletir sobre esse assunto com relação à alma. A alma viva, a alma é um ser natural. Ela é pó da terra. Se esta alma vir a se revestir de incorruptibilidade, se esta alma que é mortal vir a se revestir de imortalidade, ou seja, se este ser natural vir a nascer do espírito, então tragada foi a morte pela vitória, sim, porque daí isto que é natural passou a se tornar de fato um ser espiritual. Nesse sentido, a alma é um ser espiritual, mas no sentido de plano físico, a alma sempre será apenas este corpo natural, a menos que ela venha a nascer do espírito. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.